Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, excepcionalmente, é quarta-feira, né, para a gente poder cumprir o edital. Próxima semana a gente também vai ter aula no meio da semana, só que vai ser na quinta-feira, tá? O lançamento da nossa aula. Então já agendem aí, que é para dar tudo certo para nós. Então desde já curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, que é para vocês estarem aqui acompanhando as aulas para fazer uma boa prova. Tá? Aula de hoje, resolução de questões e todas elas voltadas às questões ambientais. Tá? Então, chega de conversa, vamos começar a nossa aula. A primeira questão, pessoal, vai falar para a gente o seguinte, ó. Em novembro e dezembro de 2015, né, ocorreu um evento internacional crucial para a discussão das mudanças climáticas e busca para um novo acordo climático global. Esse evento, conhecido como COP21, né, a 21ª Conferência das Partes, teve como principal objetivo, né, a limitação do aumento da temperatura global a 2 graus até o ano 2100, substituindo o protocolo de Kyoto. Então, olha só, a questão está falando que no final de 2015, né, nos meses de novembro e dezembro, houve uma COP, né, a Conferência Climática da ONU, a 21ª, e ela discutiu, né, sobre mudanças climáticas. E aí lá foi tomada uma resolução para substituir o protocolo de Kyoto, que tinha como principal objetivo impedir que a temperatura do planeta aumentasse 2 graus até 2100. Tá? Nessa mesma conferência, foi proposto o estabelecimento de ações para reduzir a emissão de gases do efeito estufa pelos países participantes. Esse tratado global é denominado, e a gente tem que marcar aqui letra E, Acordo de Paris. O Acordo de Paris surge em 2015, com o objetivo de substituir o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto, pessoal, lembra, foi aquele de 97, foi muito polêmico. Os Estados Unidos se recusou a assinar, né, porque ele pedia que os países fizessem, né, a redução da emissão dos gases do efeito estufa. E os Estados Unidos não quis assinar porque isso afetaria a sua questão econômica. Né? Então, o Acordo de Paris é um acordo onde os países, de forma voluntária, aderiram, né, se tornaram signatários, e os países eles mesmos estabeleceram suas próprias metas, né? E por isso ele é muito criticado. Então, por exemplo, países como os Estados Unidos colocaram metas muito simplórias, quando eles poderiam ter feito mais, né, em relação à questão climática. Tá? Então, questão básica, questão simples, fala sobre o Acordo de Paris, e é uma questão que pode estar na sua prova. Vamos lá para a segunda questão. Diversas ações ambientais em prática no Brasil têm como objetivo assegurar recursos para apoiar projetos ou estudos e financiar empreendimentos que visem a mitigação da mudança do clima e adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos. Uma das ações recomendáveis para a redução dos gases do efeito estufa consiste em... Então, aqui, quando a gente fala em mitigar, né, reduzir o máximo que se pode os gases do efeito estufa. E aí, nas alternativas, eu tenho explorar as reservas do pré-sal. Isso não vai ajudar na redução dos gases do efeito estufa. Muito pelo contrário, eu estou explorando e colocando no mercado mais combustível fóssil. E aí, isso tende a piorar, né, a qualidade do ar e ampliar o efeito estufa. Utilizar a energia do xisto bituminoso. Também, na queima, pode liberar CO2 e contribuir para a estufa. Eu tenho aqui, ó, usar tecnologias para tratamento de dejetos animais. E aí a gente vai marcar essa como resposta da nossa questão e vamos entender por quê. Né? Os dejetos animais, em especial as fezes, elas produzem metano. E esse metano pode ser canalizado e utilizado para a produção de energia. E aí sim, uma alternativa mais viável, né, para conter a emissão de gases do efeito estufa. Tá? Percebam que são questões muito tranquilas, né? Basta uma leitura calma delas, dá para a gente responder tranquilamente. Vamos lá para a terceira questão. As mudanças climáticas associadas às ações do homem, de maneira geral,
correspondem a alterações na dinâmica da atmosfera, provocadas pela queima de combustíveis fósseis, queimadas e pelo desmatamento, entre outras causas, estando também associadas. Né? Então, aí está falando sobre as mudanças ambientais causadas pela ação humana. Né? Então, além da queima de combustíveis fósseis, das queimadas, do desmatamento, o que mais contribui, né, para as mudanças climáticas? E aí aqui essa questão ela foi dada de graça, né, ao aumento da produção industrial a partir do final do século XVIII, quando surgem as indústrias, né, a primeira revolução industrial. Então, o aumento dos problemas ambientais está muito relacionado ao surgimento da indústria. Isso porque o ser humano deixa de ver a natureza, né, como uma fonte de sobrevivência e passa a ver a natureza como uma fonte de lucro, uma grande fonte de matéria-prima, e passa a explorar a natureza de forma predatória. Até porque existia assim, uma ideia que foi derrubada depois pelo Clube de Roma, que a natureza era infinita. Então, não importasse o quanto nós usássemos dos recursos naturais, eles estariam ali sempre dispostos para nós. Tá? Então, vamos lá para mais uma questão. Diz assim, ó, existem vários modelos de desenvolvimento que mudam as políticas econômicas e sociais em diferentes partes do mundo. O uso racional de energia e matéria no modelo de desenvolvimento sustentável é enfatizado com o propósito de. Então, a gente quer saber quais são as causas, né, do desenvolvimento sustentável, para que ele existe. Né? Letrados assim, maximizar o desenvolvimento econômico, não é bem essa ideia. Aumentar o consumo individual, também não é essa ideia. Incentivar o desperdício, também não é essa ideia. Fomentar a competição global, piorou. E a letra E diz assim, conservar os recursos em contraposição ao desperdício, ou seja, o uso racional dos recursos naturais, evitando o desperdício, evitando assim o excesso. Tá? Novamente eu volto a mencionar, as questões de meio ambiente elas não são complicadas, né? Basta um pouquinho de atenção e a gente consegue respondê-las com calma. Vamos lá para a quinta questão. Aqui, ó. A 26ª sessão da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP, né, 26, que ocorreu em 2021. A 16ª sessão das Conferências das Partes do Protocolo de Kyoto. Aí aqui eu tenho CMP16. Essas siglas vão ser importantes depois ali para as alternativas. E a terceira Conferência das Partes na qualidade da reunião do Acordo de Paris. Definir os requisitos de funcionamento dos mecanismos de desenvolvimento limpo e do estabelecimento de regras, modalidades e procedimentos dos mecanismos de desenvolvimento sustentável. Com base nessas conferências, a seguir, né, assinale V para verdadeira ou F para falsa. Aqui também, apesar de mencionar várias conferências ambientais, é só também tomar cuidado na leitura dos itens, né, para responder a questão com calma. Tá? Então, a gente já viu sobre a COP, a gente já viu sobre o protocolo de Kyoto, a gente já sabe para que é o Acordo de Paris, então é só ter calma na hora de responder as questões. Então, vamos lá. Mecanismos de desenvolvimento limpo, né? E também os mecanismos de desenvolvimento sustentável. Vamos lá. Os mecanismos têm como objetivo promover a mitigação de emissões de gases de efeito estufa, fomentando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai marcar aqui que essa primeira afirmação ela é verdadeira. Né? Então, desenvolvimento limpo, desenvolvimento sustentável é manter a conservação do meio ambiente, reduzir os danos ambientais, né? Só que ao mesmo tempo garantindo que as pessoas tenham uma boa vida. Né? Lembrem das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. A gente só pode considerar que algo é sustentável se garantir conservação do meio ambiente, justiça social, ou seja, melhoria na condição de vida e especialmente que tenha garantias econômicas. Tá? Segundo item diz assim, os projetos no âmbito do MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo,
devem considerar as reduções de emissões totais do projeto e assim permitir benefícios reais, mensuráveis ao longo prazo para a mitigação do clima. E aí aqui a gente já sabe que esse item é falso por o seguinte, ó, quando ele diz assim, presta atenção aqui, ó, devem considerar as reduções das emissões totais. Não, as reduções, pessoal, elas acontecem de forma lenta até chegar àquilo que é aceitável para a humanidade. Tá? Então, portanto, esse item aqui está falso. Tá? Terceiro item diz assim, as reduções certificadas de emissões são aquelas decorrentes das reduções das emissões dos gases do efeito estufa e de projetos relacionados ao mecanismo de desenvolvimento limpo, implementados em países menos desenvolvidos e em desenvolvimento, que podem ser vendidas para os países desenvolvidos. Então, o que fala essa afirmação? Diz o seguinte, olha, países mais pobres, eles têm, de acordo com o protocolo de Kyoto, uma cota de poluição. Tá? Então, esses países, eles não atingem a cota porque eles poluem muito pouco pelo baixo grau de desenvolvimento industrial. Então, o que eles podem fazer? Eles podem vender, né, essa cota de poluição para os países desenvolvidos que poluem mais. Então, eles podem preservar o meio ambiente deles, vender a cota para os países ricos, que têm cotas também de poluição, mas que estouram essas cotas por serem altamente industrializados. E dessa forma se manteria o equilíbrio. Tá? É o chamado crédito de carbono. Então, países têm cotas de poluição, eles não poluem, não atingem essa cota, então eles vendem esse direito de poluir para outros países. Isso está aqui correto. Tá? Quarta afirmação diz assim, o uso dos resultados da mitigação internacionalmente transferidos para o cumprimento de contribuições nacionais determinadas sob o Acordo de Paris será obrigatório. E aqui é falso. Tá? No Acordo de Paris, os países adotam voluntariamente o Acordo de Paris e os países estabelecem as suas próprias metas. Tá? E por último, diz assim, os acordos da COP26, do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris, tratam exclusivamente dos mecanismos de desenvolvimento limpo, visando a mitigação e não estabelecem regras. Não, o próprio texto ele já diz que há o estabelecimento dessas regras. Né? E também tem um detalhe, se tratou também nessas conferências a redução do desmatamento, a questão das energias limpas e sustentáveis, se tratou de outras temáticas, não foi só disso. Não. Então essa afirmação aqui ela é falsa. Tá? Portanto, a sequência correta aí, verdadeiro, falso, falso, falso. Marque aí para esse item, letra C. Tá? Então percebam que aqui também eu não preciso de nenhum conhecimento fora aquele que a gente adquiriu nas aulas, eu só preciso fazer uma leitura calma do item. Tá? Vamos lá para a próxima questão. O marketing verde é abordado como um movimento das empresas para criarem e colaborarem no mercado de produtos e serviços responsáveis com a relação ao meio ambiente. Comprometidas, as empresas verdes tentam não apenas contribuir para um ambiente saudável, mas também para evitar a poluição. Para comunicar, explicar e valorizar o esforço da empresa para preservar o meio ambiente, é utilizado o marketing verde, sendo este termo cunhado para descrever as estratégias que os profissionais de marketing procuram para se desenvolver, objetivando o consumidor envolvido com as questões ambientais. Verificam-se as propriedades ecológicas de seus produtos e serviços. Eventualmente, elevam o preço para cobrir os custos ambientais. Em relação aos consumidores verdes, marca a alternativa correta. Então, olha só, o marketing verde, o consumidor verde, é relacionado à economia verde. Né? Então, a gente tem cada vez mais empresas, produtores interessados nesse tipo de mercado, onde você produz sem causar dano ao meio ambiente, você produz de maneira sustentável e você trata isso com a bandeira e agrega valor ao seu produto. Tá?
E aí é algo que vem movimentando muito dinheiro nos últimos anos e cada vez mais empresas, cada vez mais consumidores estão preocupados em se envolver nesse tipo de mercado. Tá? Então vamos lá, os consumidores verdes optam por produtos e serviços considerados inseguros ambientalmente. Falsa, justamente a proposta contrária a isso. Né? Desapropriadamente descartam produtos. Não, o consumidor verde ele tem responsabilidade ambiental. O indivíduo ambientalmente orientado acabará se tornando a parte excluída da cultura. Falso. Né? Na verdade, o mercado e a cultura têm cada vez buscado mais esse grupo de pessoas, né? E tem se tornado um movimento fortíssimo dentro do mundo contemporâneo, uma vez que a nossa crise ambiental ela é bem grave. Né? Adota atitudes e comportamentos de compra incoerentes com a conservação dos ecossistemas. E aí é falso. Né? E a letra diz assim: conseguirão fazer seus valores serem sentidos pelo mercado, acrescentando impressões internas e externas relativas ao esverdeamento do negócio e marca a alternativa correta. É um movimento que tende a crescer, as pessoas tendem a prestar atenção nesse movimento e as pessoas passam a aderir. Não só pessoas, como também empresas. Tranquilo? Então vamos lá para mais uma questão. Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Segundo a resolução do CONAMA, né, 001/86, está acima expressa a definição do conceito de, olha, falou em alteração no meio ambiente, né, falou que essas alterações são causadas pela ação humana e que isso prejudica a qualidade dos recursos naturais, recursos ambientais e que pode afetar o bem-estar da população, a gente está falando de impacto ambiental. Tá? Outra questãozinha bacana, conceito de impacto ambiental. Isso vai nortear a gente lá na hora da nossa prova, caso aconteça lá de cair questões sobre o meio ambiente. Tá? Vamos lá para mais uma questão. Diz assim, ó. A primeira conferência mundial realizada com o intuito para discutir as questões ambientais, né, em 1972, lá na Suécia, reuniu 113 países e foi considerado um marco a partir do qual surgiram algumas das principais políticas e diretrizes ambientais. Essa conferência ficou conhecida como, olha aqui, a intenção do item é fazer com que a gente confunda. Tá? Ela falou sobre a primeira conferência e falou sobre alguns marcos importantes. Ela não falou sobre a maior e mais importante conferência, né? Que foi a Rio 92. Então a intenção é que a gente confunda. A primeira conferência ambiental ocorreu na Suécia, lá na cidade de Estocolmo, né? No dia 5 de junho de 1972. Por isso que esse dia é considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então a gente tem que marcar a letra D. Tá? Primeira conferência ambiental realizada pela ONU. E por que ela foi importante? A partir dela surgiu a PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Alguns países que participaram voltaram para seus países e fundaram, né, os Ministérios do Meio Ambiente. E grande parte das políticas ambientais que vigoram até hoje surgiram também nessa conferência. Tá certo? Então ela tem uma importância enorme por conta disso. Ela foi o pontapé inicial da política global em relação às questões ambientais. Tá? Vamos lá para mais uma. Diz assim, ó, o aquecimento global é um fenômeno climático de larga extensão, ou seja, um aumento da temperatura média superficial global provocado por fatores internos e ou externos. Né? Então, fala aí sobre o aquecimento global, explicando que é o aumento da temperatura média do planeta, né, e que tem várias consequências desastrosas. E aí, o comando da questão é o seguinte: considerando esse certo acima,
É correto apontar que uma das consequências do aquecimento global sejam, né? Letra A, o aumento dos períodos de seca na região nordeste do Brasil. E aí eu acho que a gente nem precisa ler as outras, né? Mas só para desencargo de consciência. Maior produção de alimentos no mundo devido ao aumento das chuvas, não. Redução da temperatura, não, porque é aumento, né? E diminuição das desigualdades sociais entre os países. Muito pelo contrário, as desigualdades elas tendem a aumentar, porque países mais pobres sofrem mais com os efeitos do aquecimento global. Tá? Então, realmente, o aumento da temperatura média do planeta ela tem provocado estiagens cada vez maiores aqui na região nordeste, né, diminuindo o período de chuvas ou tornando essas chuvas cada vez mais irregulares. Isso tem dificultado, né, a sobrevivência aqui no semiárido. Ok? Vamos lá para mais uma. Atualmente, a poluição do ar apresenta-se como um problema mundial com reflexos em todo o planeta, como o efeito estufa e a redução da camada do ozônio estratosférico. Assinale a alternativa que indica corretamente os gases que são considerados gases do efeito estufa. Ó, aqui só uma curiosidade. O efeito estufa não é um problema ambiental. Muita gente confunde e é importante desfazer essa confusão. O efeito estufa, pessoal, é um fenômeno natural e necessário para a manutenção da vida da Terra. Então, o que é o efeito estufa? Vou fazer uma analogia aqui bem simples para que todo mundo entenda. É como se os gases, né, do efeito estufa, eles funcionassem como um cobertor para manter o planeta um pouco mais aquecido. Porque quando o planeta recebe os raios solares, a tendência é que haja reflexão. Então a Terra não consegue absorver todo o calor necessário que ela precisa para manter a vida aqui em atividade. Então os gases do efeito estufa funcionam como cobertor, mantendo esse calor por mais tempo e a Terra assim absorve a quantidade de calor necessário para a manutenção da vida. O que acontece? Com o aumento dos gases do efeito estufa, provocados pela ação humana, é como se colocassem mais cobertores. Agora, ao invés de estar aquecido, está suando muito por conta do calor excessivo. Tá? Não sei se ficou bem clara essa analogia, mas ela é importante para a gente compreender. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural. O aumento dos gases do efeito estufa ampliaram os efeitos do efeito estufa, aumentando a temperatura do planeta, daí o aquecimento global. Tá? Gases do efeito estufa. Vamos lá. Perdão aqui, pessoal. Gás carbônico, que é o CO2, queima de combustíveis fósseis. Metano, decomposição da matéria orgânica, e aqui os dejetos animais são parte disso. O clorofluorcarbono, o CFC, né, que no caso afeta a camada de ozônio, provocando buraco na camada de ozônio. E o óxido nitroso, né, visto da queima dos fornos das fábricas. Ok? Vamos lá para mais uma. Com 7 mil focos de queimadas em setembro, a Amazonas tem pior mês de fogo do ano. O estado do Amazonas registrou 6.991 focos de queimada até 29 de setembro. Caramba! De acordo com dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É o pior resultado do ano do estado, superando o verificado em agosto. Mês até então com mais queimadas no Amazonas em 2023. Olha só, agosto tinha sido o mês com mais queimadas, aí veio setembro e supera. Né? E a questão do fogo na Amazônia, inclusive lá produziu uma nuvem de poluição, né? Que foi para Manaus e a população lá passou uns maus bocados. Tá? Sobre as queimadas na Amazônia, olha aqui que legal, é incorreto afirmar que seca prolongada e fora do normal trazida pelo El Niño contribui para a disseminação do fogo. Isso é fato, né? O tempo seco ajuda com que o fogo se espalhe. A gente está procurando a incorreta, né? Letra B. As queimadas trazem impactos ambientais à saúde, já que uma das consequências imediatas é a piora na qualidade do ar. Correto, né? O ar com a fuligem, que todo o monóxido e dióxido de carbono tende a piorar e as pessoas que têm problemas respiratórios tendem a sofrer mais com isso. Letra C. O desmatamento tem ligação direta com as queimadas, pois o fogo é parte da estratégia de limpeza do solo que foi desmatado. Corretíssimo. Corretíssimo, né?
E aí sobra a letra D, que provavelmente é a resposta do nosso item. Com o aquecimento do Atlântico Tropical Norte, que fica logo acima da linha do Equador, tende a aumentar a formação de nuvens da Amazônia, contribuindo para a redução das queimadas. Né? E por que isso é falso? Né? As chuvas na Amazônia, elas derivam da zona de convergência intertropical, né, que é o encontro dos ventos alísios de Nordeste e Sudeste, e isso promove as chuvas na região, como também da própria umidade advinda da floresta, formando os chamados rios voadores, que são as nuvens enormes que promovem chuvas na região. Né? Então não está relacionado ao aquecimento do Atlântico Norte, não tem nada a ver a relação da coisa com a outra. Ok? Vamos lá para mais uma. A crise climática impacta a produção de alimentos. Esse é o título de uma matéria divulgada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. Então, crise climática, mudanças climáticas e como a população é afetada no seu modo de vida, no caso da alimentação. Aí diz assim, letra A. A crise climática tem efeitos drásticos sobre a crise alimentar, mas esses efeitos não afetam o planejamento dos agricultores. Ora, falso. Né? Uma vez que eu tenho a redução das chuvas, o excesso das chuvas, eu prejudico a produção e prejudico também as expectativas dos agricultores em relação a faturamento e renda. É óbvio essa. Letra B. Eventos climáticos extremos afetam a produção de alimentos no Brasil pela redução da produtividade, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Letra C diz assim, provavelmente a B é a resposta, mas vamos lá para o desencargo de consciência. Populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas são impactadas pela crise climática da mesma forma que as populações dos centros urbanos. E aí é falso. O que é falso? Essas populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas são chamadas comunidades tradicionais. Elas dependem mais do meio natural para sobreviver. Então, quando a gente tem mudanças climáticas, eles são os primeiros a ser afetados, e afetados de forma bem severa, porque as mudanças climáticas desorganizam o modo de vida deles. E a letra D diz assim, as agroflorestas reúnem culturas agrícolas em consórcio com plantas nativas. Então, você planta sem praticar o desmatamento. Mas não são medidas de combate às mudanças climáticas. É falso, uma vez que eu conservo a vegetação nativa, eu estou contribuindo para manter um ambiente saudável. Ok? Então, a resposta precisa tem realmente a letra B. E a gente vai agora para a nossa última questão de hoje. Diz assim, a crise energética é um período de dificuldades no abastecimento de energia. No Brasil, a crise energética de 2021 tem um conjunto de motivações, sendo a elevada dependência da matriz hidráulica uma das suas grandes causas, pois, mesmo com a diversificação da matriz energética concretizada ao longo dos últimos anos, ainda possui uma grande participação na matriz hidráulica, que é... Então vamos lá, o que a questão está dizendo? Olha, o Brasil em 2021 passou por uma crise energética em virtude da crise hídrica. Grande parte da nossa produção de energia elétrica vem das hidrelétricas, que precisam da água da chuva para manter os rios em alto nível e produzindo energia em grande capacidade. Então o que acontece? A partir do momento que no Brasil eu tenho redução das chuvas causadas pelas mudanças climáticas e redução do volume de água superficial, ou seja, eu tenho mais água disponível nos rios, automaticamente eu tenho uma redução da produção de energia. Então aqui no Brasil, as mudanças climáticas elas promovem uma crise hídrica. Como a nossa produção de energia elétrica depende dos rios, automaticamente também eu tenho crise energética. Então, a nossa dependência aí das condições climáticas para a produção de energia é uma realidade. Infelizmente, as mudanças climáticas têm nos castigado nesse sentido. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero estar ajudando a vocês. Então, no próximo domingo, a partir de 1h30 da tarde, nós teremos a aula normal. O assunto da nossa próxima aula é o Mercosul. É uma aula também interessante para nós. Então, fiquem com Deus, uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, soldado!